A crise é aberta pelo aumento do desmatamento e a eclosão de milhares de focos de incêndio na região amazônica deixou o Brasil no prejuízo, apesar da série de ofertas de auxílio financeiro internacional que surgiu na última semana. Somadas, as verbas oferecidas pelo G7, grupo que reúne as 7 maiores economias do mundo, e a ajuda anunciada separadamente pelos governos do Canadá e do Reino Unido para controle dos incêndios e projetos de reflorestamento são menores em quase 87 milhões de reais que o valor perdido pelo Brasil com o congelamento de verbas do Fundo Amazônia. O governo britânico ofereceu 10 milhões de libras, 50,83 milhões de reais, para o Brasil. Já o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, colocou 15 milhões de dólares, ou quase 69 milhões de reais, à disposição dos países afetados por fogos na região da Amazônia, entre eles o Brasil. O G7, por sua vez, ofereceu 20 milhões de dólares, ou 92 milhões de reais, para os países da chamada Pan-Amazônia. Nem Canadá nem G7 informaram, até o momento, que fatia dessas verbas seria destinada especificamente ao Brasil. Mas ainda que a totalidade desses recursos fosse direcionada ao país, a suspensão das verbas da Alemanha e da Noruega para o Fundo Amazônia é bem maior do que o Brasil deve receber do exterior para controlar a crise nas florestas. Além disso, a oferta do G7 ainda é alvo de incerteza, devido à escalada na tensão entre os presidentes Jair Bolsonaro e o francês Emmanuel Macron. O mesmo vale para as verbas oferecidas pelo governo do Canadá, veja abaixo. O líder brasileiro disse que o país só aceitará a ajuda do G7 se o chefe de Estado francês pedir desculpas por tê-lo chamado de mentiroso. As desculpas de Macron, no entanto, são improváveis, já que Bolsonaro ganhou manchetes em todo o mundo depois de endossar um comentário machista contra Brigitte Macron, primeira-dama francesa. Segundo fontes dos governos brasileiro e britânico, a conversa ocorreu ontem e o Brasil aceitou o dinheiro. Os recursos não têm relação com os 20 milhões de dólares oferecidos pelo G7. A aceitação da ajuda vinda do Reino Unido indica que o Brasil tende a optar por auxílios oferecidos individualmente pelos países membros do G7 e outras nações. O presidente Bolsonaro se ofendeu com o fato de Macron levar o tema dos incêndios na Amazônia para debate na cúpula do G7, sem participação do governo brasileiro. Desde então, Bolsonaro e Macron trocaram ofensas que provocaram uma crise diplomática entre França e Brasil. Macron reagiu dizendo que os brasileiros devem ter vergonha de Bolsonaro, especialmente as mulheres, e que ele espera que o Brasil tenha, num futuro próximo, um presidente à altura do cargo. Estamos em contato com vários países afetados nos últimos dias e oferecemos 15 milhões de dólares e o uso de aviões cisterna canadenses para ajudá-los a combater os incêndios na Amazônia. A ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Chrystia Freeland, conversou por telefone com seus colegas do Brasil e da Bolívia nos últimos dias. Os países estão atualmente avaliando suas necessidades e o Canadá está pronto para ajudar, informou um porta-voz à reportagem. Procurado, o Itamaraty diz que não há confirmação sobre a posição do governo brasileiro em relação à oferta canadense. Nesta quinta-feira, a ministra do Meio Ambiente do Canadá, Catherine McKenna, chegou a dizer a jornalistas que infelizmente, o Brasil não aceitou as verbas. Justin Trudeau, primeiro-ministro canadense, foi o primeiro líder a endossar o chamado do presidente francês para uma discussão de emergência durante o G7 sobre os incêndios na Amazônia. Nos corredores do Itamaraty, especula-se que o alinhamento imediato entre o Canadá e a França tenha irritado Bolsonaro, que pode explicar a hesitação em receber a ajuda canadense. Além deste episódio, Trudeau é conhecido por defender ações globais de combate a mudanças climáticas, algo que o próprio chanceler brasileiro questiona. Visitei a Itália no começo de maio. Cheguei lá e estava muito frio na Itália para maio. Me disseram que havia sido o abril mais frio em Roma dos últimos 60 ou 70 anos. Isso não aparece tanto. Se tivesse sido o abril mais quente dos últimos 70 anos, claro, estaria em todas as manchetes, disse então Araújo.
As diferenças entre os líderes do Brasil e do Canadá vão além. Enquanto Bolsonaro corta verbas e menções a LGBTs em programas do governo federal, Trudeau foi, em 2016, o primeiro líder canadense a participar da Parada do Orgulho LGBT de Toronto, junto à esposa Sophie Gregory e 2 filhos. Trudeau também pediu desculpas a gays, lésbicas, bissexuais e transexuais. Apresentamos um pedido de desculpas com muito tempo de atraso a todos aqueles que nós, o governo do Canadá, injustiçamos. Lamentamos. Esperamos que, reconhecendo nossas falhas, possamos fazer as pessoas LGBT progredirem como merecem no Canadá, disse. O programa foi lançado em 2008 como o maior projeto da história de cooperação internacional para a preservação da floresta amazônica. Em 11 anos, os noruegueses doaram cerca de 1,2 bilhão, ou 4,6 bilhões de reais, para o fundo. Em seguida estão os alemães, que doaram cerca de 100 milhões de dólares, ou 380 milhões de reais. Até agosto deste ano, os recursos eram aplicados em 103 projetos ligados à proteção ambiental nos estados amazônicos, como ações envolvendo tribos indígenas e programas contra queimadas. Com recursos geridos pelo BDS, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, as doações do Fundo Amazônia são condicionadas, entre outros fatores, ao controle das taxas de desmatamento na floresta. O fundo se tornou o pivô de uma saia justa diplomática desde que o presidente Bolsonaro, por meio de decreto, extinguiu em 28 de julho 2 comitês ligados ao Fundo Amazônia sem avisar aos noruegueses e alemães. Mais suscetível à pressão dos doadores estrangeiros, o COFA reunia membros dos governos federal e dos estados amazônicos, além de ONGs e membros da sociedade civil. Noruega e Alemanha também discordaram da proposta do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de usar parte do Fundo da Amazônia para pagar compensações aos produtores rurais que cumprem a legislação ambiental, além de um adicional àqueles que vão além das exigências da lei. Ou seja, produtores que optam por desmatar menos que o autorizado em suas propriedades. Como o dinheiro foi doado ao Brasil e a um banco público brasileiro, o BDS, queremos ter discricionariedade que envolva efetivamente soluções capitalistas, de desenvolvimento de uma cadeia produtiva que gere resultado em caráter permanente, disse. Na visão de Salles, é preciso dar alternativas de emprego e produtividade para quem vive na floresta amazônica. Mas Noruega e Alemanha querem que os recursos continuem a ser usados para projetos de reflorestamento, prevenção de desmatamento e compra de equipamentos de combate a incêndios. Por exemplo, o avião usado este mês em Rondônia para levar brigadas de emergência aos focos de incêndio e mapear as queimadas foi comprado com recursos do Fundo Amazônia. A aeronave, um Cessna Grand Caravan ES-208, custou 12 milhões de reais e foi entregue em dezembro do ano passado a 2 Graus Base Aérea Integrada de Combate a Incêndios Florestais da Amazônia Legal em Porto Velho. Este texto foi corrigido às 16 horas e 50 minutos de 28 de agosto de 2019. O valor oferecido pelo Canadá chegava a 15 milhões de dólares, e não 20 milhões de euros. Assim, a diferença entre o valor bloqueado no Fundo Amazônia e o total de verbas oferecidas passou a quase 87 milhões de reais.